Oferecimento: Hospital Med Rádios. Agora, com urgência e emergência para adultos, 24 horas. Como é bom conectar você a assuntos interessantes, a pessoas bacanas, para te ajudar, na verdade. O interesse do programa Conectando é esse, é te conectar com possibilidades, é te ajudar a você dar um passo à frente, a você evoluir, sim, né? E aí eu tô falando de novas possibilidades porque hoje eu tô recebendo aqui uma pessoa super bacana, hoje eu vou conectar vocês ao Sebrae. Por quê? Cíntia Silver está aqui comigo e olha só, ela é analista de relacionamento empresarial do Sebrae. Nós vamos falar a respeito de possibilidades, nós vamos falar a respeito de posicionamento, não é? Tudo bem, Cíntia? Tudo bem, um prazer estar aqui contigo. Fiz uma mistura agora, não sabia se eu dizia Cíntia ou Silver, né? Mas tá ótimo. E é verdade, né? Posicionamento, é dar um passo, é sair do lugar onde está. E eu falo isso porque o Sebrae, quando a gente fala em dar um passo, a gente lembra de empreender. Nós estamos saindo aí da pandemia e nós sabemos que com a pandemia surgiram muitos empreendedores novos. As pessoas, umas foram por necessidade e a gente sabe que o empreendedorismo ele nasce por necessidade ou ele nasce por visão mesmo, né? Isso mesmo, por oportunidade que a gente chama, né? Isso. Como você muito bem colocou, as pessoas precisam sair da zona de conforto, né? Buscar essas oportunidades, onde é que essas oportunidades estão e de que forma que você pode alcançá-las. E aí o Sebrae vem para isso, né? O papel do Sebrae é ajudar essas pessoas que têm uma ideia de negócio, que têm a vontade de empreender, mas ainda não sabem por onde começar. E a nossa função na sociedade é justamente essa, de fomentar o empreendedorismo, de apoiar aquelas pessoas que querem colocar na prática a sua ideia de negócio e principalmente as pessoas que já têm um negócio, mas que está precisando dar uma formatada, que está precisando dar um gás para conquistar novos mercados. O Sebrae existe para isso, para ajudar essas pessoas que empreendem ou que querem empreender. Olha que bacana, hein? Olha só que legal, porque tem um monte de gente que está aí só no sonho. Tem gente que por conta da pandemia já teve que sair do lugar e empreender. Mas tem algumas pessoas que estão só sonhando. E a melhor coisa é já começar a realizar esse sonho da forma correta. Porque a gente sabe que quando começa a empreender de toda forma ou de qualquer forma, né? As coisas podem ficar mais difíceis, a pessoa fica mais impedido de passar pelos obstáculos que a gente sabe que existem na vida empreendedora, né? Isso mesmo. Muita gente começa a empreender sem planejamento e aí o fato da ausência de você ter um planejamento é quase 100% de chance do seu negócio dar errado. Por quê? Porque você não consegue colocar na ponta do lápis aquela sua ideia, você não planeja a longo prazo, você não define metas, você não define prazos. E hoje é muito complicado, até para o nosso dia a dia mesmo, a gente acorda, o que é que eu vou fazer hoje no meu dia? Né? Isso é planejamento. Então, da mesma forma, a gente precisa pensar quando você fala em negócio, quando você fala em empresa. E aí, na pandemia, realmente surgiu muita gente querendo empreender, principalmente por necessidade, pessoas que perderam os empregos, pessoas que precisaram fechar a sua empresa e fazer algo menor, algum tipo de negócio menor. A gente tem N situações, mas que explodiu realmente o empreendedorismo durante a pandemia, pessoas que se descobriram empreendedores também, né, pela situação em que se encontravam. E a gente teve muito cliente com esse perfil, que queriam empreender, mas não sabiam por onde começar. E a gente sempre fala nos atendimentos, o primeiro passo é você começar pelo planejamento. É saber qual é essa sua ideia, saber se tem mercado, saber quem vão ser os seus clientes, colocar realmente no papel qual é essa sua ideia, para a gente poder, a partir daí, poder pensar no todo do seu negócio. Então, o Sebrae está aqui para poder ajudar a desenvolver essa ideia. Eu imagino que quando você fala aí, né, na fala da Cíntia agora, quem já é empreendedor e que ainda não experimentou esse tipo de orientação deve estar descobrindo ouro, assim, nessa fala, né? Dizendo assim, nossa, quer dizer que tem tudo isso para eu fazer e eu ainda não fiz. E quem está sonhando em empreender pode estar até se assustando, achando assim, nossa, mas é tudo isso? Eu pensei que só era eu comprar umas coisas e começar a vender e por aí vai, e perder todo o dinheiro, inclusive, que eu conheço pessoas que perderam suas rescisões, que perderam... Por quê? Porque não foi da forma correta. Mas quando a Cíntia fala em tudo isso, a gente está falando em especialistas orientando essas pessoas, não é? Deve ter uma equipe toda preparada para receber essas pessoas. Com certeza. No local onde elas estão no processo.
como você falou. Tem gente que está no início do processo, tem gente que está no meio, tem gente que pode estar no fim, mas ainda pode voltar para um posicionamento melhor, né? Isso. Quando você decide empreender, é aquilo, né? Eu falando aqui, para quem não empreende, mas tem uma vontade, pode realmente se assustar. Meu Deus do céu, não quero mais, é muita coisa. Mas não é bem assim. É realmente muita coisa, mas que existe esse suporte do Sebrae, né? Você não fica sozinho. A gente costuma dizer que uma vez você entrou no Sebrae, você não sai mais enquanto cliente, porque você tem a nossa assistência, como a gente estava comentando, tem uma equipe especializada no Sebrae. A gente tem profissionais em todas as áreas, diversos temas de gestão. Então a gente tem profissional na área de marketing, de finanças, planejamento, gestão de pessoas. É uma gama de áreas que a gente tem para realmente poder auxiliar o empresário nessa jornada que é tão difícil, principalmente aqui no nosso país, que tem muita burocracia que às vezes até impede ele de empreender. Mas aí a gente vem para isso, para apoiá-lo, para mostrar que é difícil, mas é possível. A gente está aqui para isso, a gente tem os nossos serviços que servem realmente para auxiliá-lo durante toda essa caminhada, né? Porque desafiador é a vida toda do empreendedor, né? A vida do empreendedor é uma vida de desafios mesmo, sempre precisando ter essa visão. A visão empreendedora, acredito que ela também é bem trabalhada lá no Sebrae, né? E aí, quando a gente fala visão empreendedora, porque nós falamos de pessoas que estão empreendendo por necessidade. Tem aquela pessoa que é um empreendedor nato, ela já nasce com todas as habilidades do empreendedor, ela já tem uma mente diferenciada e tá tudo bem. Aí tá quase tudo pronto, né? Só juntou com o profissional certo ali. Mas tem essas pessoas que estão empreendendo agora por necessidade, não é? Muitas. E que precisam desde se tornar realmente uma empresa, ou um microempreendedor, gente, né? Cada um na hora certa. E não sabe o caminho, não sabe que tem que ter a clareza em primeiro lugar, como você falou, né? O que eu vou fazer no meu dia hoje? Você já programou? E ela falou assim, isso é uma programação, né? Mas tem que ter uma clareza, o que eu quero fazer no meu dia de hoje? Isso. Tem muito cliente que chega lá no Sebrae dizendo que quer abrir um negócio, mas não sabe o quê. O que é que tá dando dinheiro? O que é que eu posso abrir? Mas jamais que o Sebrae vai dizer, porque se der errado, a culpa vai ser nossa, né? Foi o Sebrae que mandou eu abrir aquela coisa. Você tem habilidade para quê, né? Exato. Então, a primeira coisa, quando uma pessoa com esse perfil chega até nós, a gente sempre pergunta, mas você gosta de fazer o quê? Eu quero abrir uma padaria. Mas você gosta de acordar cedo para abrir uma padaria? Você precisa ter afinidade, precisa ter perfil. Às vezes as pessoas veem aí no mercado coisas dando certo e acham que, porque fulano está dando certo, vai dar comigo também. Mas não é assim, você não sabe o que é que acontece com aquela pessoa, qual foi o histórico dela, a vida dela, o que foi que ela passou para chegar até ali. Eu acho que essa visão, de repente, aquela visão das pessoas assim, eu cozinho bem. Né? Eu sei fazer um bolo de primeira qualidade, então eu posso abrir uma lanchonete, ou eu posso abrir uma padaria, mas não é só fazer bolo. Não mesmo. Você precisa gostar de fazer conta, você precisa gostar de lidar com pessoas, porque vão ter os seus clientes, vão ter os seus fornecedores, né? Então você precisa pensar no todo do que é uma empresa, para você ver também se vai ter afinidade. Voltando à história da padaria, né? Então não é apenas fazer o pão, é você acordar cedo, é você saber produzir realmente um pão que agrade aos seus clientes, é você conseguir atingir aquela sua comunidade ali do entorno. De que forma que eu vou segurar os meus clientes? E se abrir uma padaria vizinha, o que é que me garante que a padaria vizinha não vai levar os meus clientes para lá? Então você precisa pensar no conjunto de ações que você vai precisar colocar em prática para que o seu negócio dê certo. E aí, quando você pensa em abrir um negócio, existem portes de empresa. Então, hoje, o Sebrae trabalha com a pessoa física, que são aquelas pessoas que têm interesse de abrir um negócio, mas ou trabalham na informalidade, alguém que vende um bolo, uma mercearia na porta de casa, enfim, são os pequenos negócios, mas que ainda são informais. Existem as pessoas que já se formalizaram, mas se formalizaram como MEI, que é o microempreendedor individual, que é aquele empresário pequenininho, que presta um serviço, que vende algum tipo de mercadoria, mas que ele tem um faturamento anual de até R$81 mil ao ano. Então, por esse faturamento, você já vê que é uma empresa pequenininha. Tem a microempresa, que é uma ME, que está acima do MEI, e tem a EPP, que é a empresa de pequeno porte, que está acima da ME. Então, esses são os
os principais clientes, né, do Sebrae, é o público-alvo do Sebrae, que a gente lida mais, e aí depende muito do tipo de negócio, qual vai ser o seu faturamento, vou ter funcionário, não vou ter funcionário, qual é o tipo de produto, qual é o tipo de serviço, para a gente poder fazer essa orientação em relação ao enquadramento da empresa, né, qual vai ser o porte dessa empresa. Aí quando você passa já para ele já é cliente, ele já está lá, ele já se qualificou, e tem gente que pode estar pensando assim, nossa, mas precisa tudo isso, né? Aí quando a gente pensa na diferença já do microempreendedor para uma ME, não é? Você já pensa o quê? O microempreendedor, ele vai se capacitar, ele vai se treinar. Isso. Quando pensa no outro nível já, ele já vai treinar a equipe. Isso. Não é? Porque o MEI, que é o microempreendedor individual, ele pode ter até um funcionário. Então, mas a maioria deles é individual, né? É empresa. Então ele não tem funcionários ali para poder auxiliá-lo. Então ele realmente precisa se capacitar, ele que faz tudo, né? Eu tenho um amigo que fala que é equipe. Equipe, exatamente. E aí quando é uma microempresa, geralmente já é uma empresa um pouco maior, já tem mais funcionários, e aí o dono dessa empresa, ele precisa não só pensar na sua capacitação, porque ele precisa sim se capacitar, que é uma visão míope, que muita gente acha que porque tem uma empresa que tem os seus funcionários, só quem precisa se capacitar são os funcionários, quando não é verdade. Você precisa entender também daquilo até para poder cobrar, né, dos seus funcionários. Mas aí a gente tem os casos de empresas que colocam seus funcionários para se capacitar. E aí o Sebrae também apoia com isso, né, com as nossas capacitações em diversos temas, principalmente aquelas empresas que precisam lidar diretamente com o cliente, que você tem o trato ali com o cliente, e isso geralmente é o fio do negócio. Então você precisa ter esse cuidado de como que sua equipe está tratando o seu cliente, como é que ela está abordando, se está conseguindo fidelizar, se está sendo um atendimento de qualidade. Então isso importa muito, né? E as pessoas que já têm empresa ou que querem abrir precisam estar atentas, porque isso muitas vezes é o que garante a sobrevivência do negócio no mercado também. Quando a gente fala em capacitação, e eu falei aqui que a Cíntia, ela é analista de relacionamento empresarial do Sebrae. Quando a gente fala em capacitação, o Sebrae, ele chega junto com a empresa, na empresa ou fora dela. Quero dizer, as pessoas vão a capacitações no Sebrae, elas têm essa oportunidade, ou o Sebrae vai à empresa. Como que essa coisa funciona? Porque eu sei que tem gente que está do outro lado que não sabe disso e que pode aproveitar dessa possibilidade. Mas eu vou pedir a Cíntia para me contar tudo depois do intervalo comercial. Você espera aí, hein, que vai ter muita coisa boa aqui e você vai poder aproveitar, tenho certeza, se beneficiar com as informações que ela trouxe para a gente hoje, tá bom? Segura aí. Sou Aline Carvalho, intensivista do Hospital Med Rádios. A sepse, ao contrário do que muitos pensam, não é uma infecção generalizada. Ela ocorre em um órgão específico, mas leva danos a vários outros, com alto risco de morte. Por isso, em caso de infecções que não melhoram em poucos dias, o ideal é procurar um serviço médico especializado de urgência. Hospital Med Rádios. Agora com urgência e emergência para adultos, 24 horas. Responsável técnico Dr. Ives Bori Costa, CRM-AL 5641. Continuando aqui com o programa Conectando, você que está aí do outro lado, está nos assistindo na telinha da TV Mar, que coisa boa, 22 horas, tem sempre um programa inédito para você
E aí, se você não conseguir acompanhar à noite, porque já foi dormir, ou porque está na balada, ou no trabalho, não é? Você pode acompanhar ainda a reprise às 8 horas da manhã e também na hora do almoço. Então, a gente tem um horário bem flexível para chegar até você e ainda tem mais. Se você não conseguir nos acompanhar nesse canal, você tem a oportunidade de conferir esse e todos os outros programas no nosso canal do YouTube. Então tem assuntos variados para você, desde a área da medicina, empreendedorismo, histórias de vida, coisas boas para você poder turbinar a sua vida e melhorar, sair do lugar, como a gente falou no primeiro bloco, se posicionar e aproveitar, porque são inúmeras as possibilidades. Eu me preocupo sempre de falar o seguinte: você que está aí do outro lado, presta bem atenção nisso, tá? Não se desespera, não acha que o problema que você está passando agora, a situação que você está enfrentando não tem jeito? Tem jeito sim. Tem jeito sim, é acreditando que vai passar e que tem jeito que você vai encontrar a solução. Muda de lugar. É um conselho que eu te dou. Ai, Diane, mas conselho não é bom. Mas já aconteceu comigo várias vezes, viu? Às vezes a gente sai daquele lugar, você sai de casa, você vai conversar com alguém, você vai dar uma volta e acontece de você receber uma palavra, uma dica, uma possibilidade e até um convite que vai fazer você mudar de situação, tá legal? Eu estou hoje aqui recebendo a Cíntia Silver, tá? Do Sebrae. Ela é analista de relacionamentos e aí tá aqui com a gente tratando desses assuntos super interessantes. Então, nós estamos saindo da pandemia. Na pandemia, muitas pessoas viraram empreendedoras e algumas já procuraram o caminho certo da legalização da situação e outras ainda não. Então, independente da sua situação, você tem um atendimento personalizado para você lá no Sebrae, né, assim, Cíntia? Isso mesmo. 100% personalizado. O Sebrae está lá para atender e para ajudar, né, as dificuldades. Às vezes nem é uma dificuldade, a pessoa está dando super bem, mas quer crescer mais, e aí o Sebrae chega junto para ajudar também. Às vezes não é nem um esclarecimento, né? Às vezes é um mostrar novas oportunidades, porque eu acredito que tudo é um processo, e cada parte do processo que a gente tá, existem possibilidades diferenciadas, não é? Com certeza. E aí quando você tá num ambiente que é favorável, fica tudo mais fácil. Procurar o Sebrae, eu acredito que é encurtar caminhos. Isso. É? O Sebrae está antenado com o que está acontecendo, né? O que é mais atualizado em vários segmentos. A gente frequentemente desenvolve estudos do que é tendência naquele segmento. Então, por exemplo, profissionais da área de saúde, na área de beleza, de educação. A gente está ali atento ao que está acontecendo nessas áreas para poder mostrar o que é tendência, para que essas pessoas já se antecipem ao que vem por aí, né, para já se preparar para esse novo mercado. A gente tem grupos de empresários de um mesmo segmento para que eles possam conversar, para que eles possam negociar, para que eles possam entender também o que está por vir, o que é tendência. Com a experiência do outro, né? Exato, com os erros dos outros, né? Isso aconteceu muito agora também na pandemia, com os acertos também. Então é importante quem tem empresa não se isolar, não achar que poder compartilhar alguma experiência que isso vai fazer de você maior ou menor, pelo contrário, você está ali ajudando outras pessoas a crescerem também, né? E todo mundo junto, isso fortalece a economia, isso fortalece a competitividade do setor em que essas pessoas atuam também. Olha só que coisa boa, né? E aí também, além da informação, além da possibilidade de você estar regular na sua profissão, no seu ambiente, você está junto numa comunidade. A gente nasceu para viver em comunidade, né, Cíntia? Exatamente. Isolado a gente não vai a lugar nenhum, né? Não cresce, não evolui. E aí quando a gente falou de tempo, existe também esse... o tempo é o único fator que a gente não consegue recuperar, né? Verdade. Então dinheiro, a gente falou no início que tem muita gente empreendendo, perdendo dinheiro porque não está sendo bem orientado. O dinheiro pode até recuperar, mas o tempo perdido não volta mais, né? Só o arrependimento, né? De não ter aproveitado esse tempo que passou. E aí o Sebrae também chega com essa oportunidade de fazer com que a pessoa não perca tempo e de fazer, como eu disse anteriormente, encurtar tempo. Porque às vezes você vai sofrer ali sem saber, né?
Aí chega lá, a pessoa diz assim, é por aqui. E a gente já tem uma solução pronta para você, não precisa dar tanta volta, né, para chegar ao ponto que você quer. E agora tudo mudou, porque na pandemia também teve isso, né? Chegou um ambiente digital aí, a vitrine mudou. Com certeza. Antes a vitrine era só no shopping, era só no comércio, agora não, a vitrine está até dentro de casa. Isso, é a transformação digital que a gente fala, né? As empresas que não estão localizadas no digital, se ela já não morreu, ela ainda vai morrer. Então, as empresas que ainda são resistentes a essa transformação precisam abrir os olhos, porque vai ser engolido pelo meio digital. Então, se você não tiver presente, minimamente que seja com o Instagram, né, ali postando coisas, mas você precisa estar, você precisa ser visto. E hoje todo mundo está 24 horas conectados no celular. Tenho certeza que muita gente que está nos assistindo agora nos escutando, porque está com o olho no celular. Assistir também pode através do nosso aplicativo, hein? Aí você já aproveita, mas também nos ouve. É muito importante que você fala de celular, tem muita gente que nos assiste ouvindo apenas, nos ouve. Liga o celular ali até as 22 horas, como eu falei, né? Acessa o link, já está no carro ali e está nos escutando. E está se transformando. Isso então, é a modernidade, né? As pessoas... pessoas... tudo no celular. Tudo no celular. Uma notícia que você escuta ou que você lê são os spots. Compra, vende e muitas vezes até entrega, viu? Exatamente. Tudo pelo celular. A gente hoje não sai de casa. E quando sai, parece que está faltando uma parte do nosso corpo, né? Sem o celular. É célula, né? Como o nome diz. Exato. Só tirar o assento. E aí, a gente precisa ter essas empresas digitalmente, com posicionamento, não apenas estar no digital, mas também ter posicionamento, saber se comportar, né, nas redes sociais, saber conversar com aquele cliente através de um WhatsApp, do que seja, mas ele precisa estar atento a isso, porque, como eu falei, senão ele vai ser realmente, infelizmente, engolido pela era digital. Eu fechei o primeiro bloco falando que iria perguntar a respeito do estilo de atendimento Sebrae para treinamentos, por exemplo. E aí você pode me falar dos outros estilos de negócios, né, que o Sebrae oferece. Se é só a pessoa indo até o Sebrae, ou se não é indo, ou se pode ir, pode não ir, como que funciona? Bacana. A gente tem duas grandes formas de se relacionar com as empresas. Uma que são através das nossas consultorias, são consultorias nos diversos temas de gestão. Essas consultorias, algumas são gratuitas, outras são pagas, mas as que são pagas, a gente dá um desconto para o cliente, o Sebrae arca com 70% do valor e o cliente com 30%. Essas consultorias, as que são gratuitas, a gente consegue fazer no próprio Sebrae, são consultorias rápidas de 1 hora de atendimento, mas ali você já recebe dicas, já recebe planilhas, já recebe material que vai contribuir no seu entendimento. Quanto é 1 hora de um consultor, né? Exatamente, não é barato. E tem as consultorias que são mais elaboradas, são mais demoradas. Então, estou precisando aprender a fazer um fluxo de caixa aqui na minha empresa, não consigo. Então, você contrata essa consultoria, o Sebrae manda um profissional para dentro da sua empresa, para ele te orientar, ver o que é que você já faz, ele vai passar novas ferramentas, vai ajudar com planilhas, enfim, ele vai dar realmente a orientação, essa consulta mesmo, né, de como é que você pode aperfeiçoar a gestão financeira. E não só nesse tema, né, de marketing, pessoas, planejamento, a gente tem N possibilidades de se fazer consultorias, que é uma das nossas formas de relacionamento. Para participar dessas consultorias, tem as empresas que já fazem parte dos nossos grupos, né, que eu falei das nossas carteiras de relacionamento, então tem contato direto com o gestor. Empresas que estão nos assistindo, mas ainda não fazem parte da nossa carteira, basta entrar em contato conosco, que a gente informa quem é o gestor para poder passar a ter esse relacionamento com o Sebrae. Então é super simples, ou até mesmo indo lá no Sebrae, falando no nosso 0800, a gente passa a orientação, quem que você deve procurar, quem é o gestor da sua carteira, para você passar a ter esse relacionamento dentro da sua empresa. Uma outra forma de se relacionar com o Sebrae também é através das capacitações. A gente tem as capacitações que elas são remotas, né? Eu ia perguntar isso, viu? Porque você disse a consultoria é uma consulta. Isso. Mas muitas das coisas que são passadas na consultoria,
pode não ser do conhecimento, da habilidade, da expertise daquelas pessoas ou de algumas pessoas da empresa. Isso. E aí chega também essa solução. Chega assim. Na consultoria, muitas vezes a gente identifica que não vai ser a consultoria que vai resolver. Uma capacitação ali já resolve, para deixar todo mundo alinhado no mesmo tema, porque às vezes o conhecimento está mais acima do que outra pessoa, e a gente faz uma capacitação para alinhar o conhecimento de todo mundo. Então a gente tem a possibilidade de fazer as capacitações remotas, que são as capacitações online no nosso EAD, tem as capacitações que são presenciais lá no Sebrae mesmo, a gente tem uma agenda de capacitação no próprio Sebrae, e também as capacitações in company, que a gente chama, que é quando a empresa quer uma capacitação só para os funcionários dela. Porque quando é no Sebrae, a gente une várias empresas, né? São várias pessoas de diversos segmentos participando. Mas tem a possibilidade também do empresário contratar a capacitação para os seus funcionários exclusivamente, o que é bacana, porque ele formata a capacitação para o seu tipo de negócio, não fica aquela coisa... Personalizada mesmo. Totalmente personalizada, exatamente. Então, se for uma loja de roupa, o instrutor vai falar sobre lojas de roupa. Se for uma padaria, vai falar sobre padarias. Enfim, ele vai se moldar aquele segmento. Então, tem essas capacitações. Nossas capacitações, exclusivamente esse ano, a maioria delas, 90% delas, estão gratuitas. Algumas que são pagas, mas a maioria das nossas capacitações, toda a nossa agenda de capacitação até o final do ano, ela está toda gratuita. Então, quem bem souber, aproveita. Por conta da pandemia, o Sebrae passou a fazer muita coisa gratuita também. A gente entendeu o momento das pessoas, né? A gente sabia que o empresário não era a prioridade dele ali investir em consultoria, investir em capacitação, mas ele queria sair daquela situação. Então, o Sebrae, olhando para isso, colocou a maioria dos seus serviços gratuitos. Então, muita empresa aqui no estado foi beneficiada por isso, né, por esse programa do Sebrae. A gente conseguiu, com isso, ajudar muita empresa a não fechar, conseguiu ajudar também pessoas que perderam seus empregos a abrir os seus negócios, a ter sucesso, a ser história de sucesso hoje. Então, assim, para a gente é muito gratificante de ver que a gente, através desse programa que a gente criou, ajudou muita gente, né? E quando a gente fala, a gente não ajudou ali, não é uma estrutura, né? São famílias que a gente está ajudando, né? São histórias de vida, exatamente. Então, isso pra gente que é do Sebrae é muito gratificante, de ver o sucesso. Na verdade, né? Tem muita gente que está sendo reerguida por uma Exato. instituição dessa, né? Exatamente. Ô Cíntia, fala uma coisa pra gente aqui. Ainda dá tempo de participar de algumas esse ano, a gente está no mês de julho, meio do ano, e como é que faz? Quem está em casa, onde que encontra essa agenda para poder fazer essa escolha, para ver se se enquadra, se interessa, se está estacionado aí, vai, tenta, levanta. E esse pode ser um primeiro passo. Com certeza, um primeiro passo importantíssimo, né, para você sair dessa zona de conforto, para você sair dessa área que está lhe incomodando, e que você sabe que precisa mudar, né, mas não sabe por onde. Então não é por acaso que a gente está aqui conversando, que as pessoas estão nos assistindo, né? Isso mesmo. Então, para quem quer participar das nossas capacitações, a gente tem um portal que é o Simpla com Y, simpla.com.br/Sebrae Alagoas. Lá fica toda a nossa programação de capacitação até o final do ano. E aí essa programação, ela não é apenas de Maceió, ela também atende ao interior. Então a gente tem escritórios do Sebrae nos municípios de Arapiraca, Penedo e Delmiro Gouveia. Então nesses municípios também a gente tem programação, a gente consegue, na verdade, atender a todo o estado, né? Não só com as capacitações, mas também com consultorias. Então as nossas capacitações ficam lá no portal do Simpla. E para saber como participar das carteiras de relacionamento, como interagir com os gestores de relacionamento das carteiras dos seus segmentos. A gente tem 14 gestores de relacionamento para os mais diversos segmentos. É só também entrar em contato conosco no nosso 0800, que é o 0800 570 0800, ou nas nossas redes sociais também, você acha a gente como Sebrae Alagoas. Que coisa boa, então tá falado, né? Cíntia, muito obrigada por essa vez. Eu que agradeço. Eu espero que muitas pessoas estejam conectando com o Sebrae nos próximos dias.
para poder dar esse passo que eu falei inicialmente, né? Sair do lugar, essa zona de conforto, que de conforto ela só tem o nome, mas faz um mal terrível, né? Verdade, verdade. Muito obrigada, venha mais vezes. Venho sim, obrigada. Estamos juntos, hein? Muito obrigada a você que está aí, que abriu esse espaço na sua vida pra gente, esteja assistindo onde estiver e o horário que você estiver nos assistindo. Se você gostou desse programa, compartilha para as pessoas, porque não é dividindo que você ajuda o outro, é compartilhando. Eu conto com você amanhã às 22 horas num programa inédito aqui na TV Mar. Beijo grande. Oferecimento: Hospital Med Rádios. Agora com urgência e emergência para adultos 24 horas.